Caras e caros caldenses, o Governo atualizou o mapa de risco dos concelhos em função da evolução do número de novos casos de Covid-19 nos últimos 14 dias. Neste período, Caldas registrou um agravamento de casos ativos, consequência de surtos identificados e também de contaminação social, e subiu na escala de risco. Caldas da Rainha está agora no patamar de risco elevado, integrando a lista de municípios com mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. É o segundo nível de risco mais baixo dos 4 níveis de risco em vigor. Até ao dia de hoje temos casos confirmados 787, ativos 206, 12 óbitos e 569 recuperados. Apesar do Governo ter anunciado alterações ao nível de risco dos concelhos ontem, as mesmas apenas entram em vigor dia 24 de dezembro, com o decreto que renova o estado de emergência. Assim, a partir das 0 horas do dia 24 de dezembro, Caldas da Rainha passa a integrar o grupo de concelhos de nível elevado com as seguintes restrições: proibição de circulação na via pública entre as 23 horas e as 5 horas em todos os dias, excepto nos dias 23, 24 e 25 de dezembro. Na prática, isto significa que a restrição de circulação na via pública entre as 23 horas e as 5 horas da manhã entra em vigor no dia 26 de dezembro. Depois temos ainda teletrabalho obrigatório sempre que as condições o permitam, manutenção dos horários de encerramento dos estabelecimentos comerciais às 22 horas e dos restaurantes e equipamentos culturais às 22h30. Uso obrigatório de máscara nos locais de trabalho. Recolher obrigatório a partir das 23 horas de 31 de dezembro. Recolher obrigatório entre as 13 horas e as 5 horas dos dias 1, 2 e 3 de janeiro de 2021. O Governo decretou ainda um agravamento das medidas para o período do Ano Novo. Aplicar a proibição de circulação na via pública a partir das 23 horas do dia 31 de dezembro e nos dias 1, 2 e 3 de janeiro, a partir das 13 horas. Mantém-se a proibição de circulação entre concelhos das 0 horas do dia 31 de dezembro de 2020 e às 5 horas do dia 4 de janeiro de 2021, salvo por motivos de saúde, de urgência imperiosa ou outros especificamente previstos. Rever os horários de funcionamento dos restaurantes em todo o território continental, estabelecendo-se que no dia 31 de dezembro o funcionamento é permitido até às 22 horas e 30 minutos e nos dias 1, 2 e 3 de janeiro até às 13 horas, excepto para entregas ao domicílio. Temos de reforçar os nossos cuidados e evitar sempre que possível situações que possam potenciar a propagação do vírus. Temos de manter o nosso esforço na contenção da Covid-19. Mais casos significa mais risco e agravamento das restrições. Já conhecemos as consequências negativas para todos que a pressão do aumento do número de casos ativos exerce nas mais variadas áreas, na saúde, nos serviços, nas empresas, no comércio. E sabemos também que a primeira resposta à propagação da doença é o comportamento individual. A responsabilidade de cumprir rigorosamente as recomendações das autoridades de saúde por parte de cada um. É muito positivo que já se comece a falar de planos de vacinação, mas não podemos esquecer que o problema não vai desaparecer no dia a seguir ao início da vacinação. Nesta quadra, que associamos à reunião familiar e de amigos, é difícil, mas muito desejável, limitar os contactos ao agregado familiar mais próximo e, mesmo assim, manter todos os procedimentos de proteção. O controle da pandemia
e evitar que à segunda vaga suceda outra mais grave depende dos comportamentos das pessoas. O município apela e agradece a todos por este esforço, que vamos ter de manter por mais algum tempo, para reverter o aumento de casos ativos e reduzirmos o nível de risco atribuído ao nosso concelho. Um Feliz Natal para todos.